Você não precisa decidir conscientemente repetir sua vida de ontem. Grande parte dessa repetição acontece antes que você perceba. O mesmo horário em que pega o telefone. O mesmo pensamento que surge diante de uma dificuldade. A mesma maneira de gastar quando recebe dinheiro. A mesma reação quando é criticado. A mesma desculpa usada para adiar uma tarefa. O mesmo caminho mental percorrido tantas vezes que já parece natural. Com o tempo, aquilo que começou como escolha se transforma em padrão. E aquilo que se transforma em padrão começa a influenciar escolhas futuras. É assim que um hábito se torna invisível. Não porque deixou de existir, mas porque passou a operar sem exigir muita atenção. Você pode não perceber o momento exato em que decidiu abrir uma rede social, comer alguma coisa, interromper o trabalho, reclamar ou evitar uma conversa. O contexto aciona uma resposta conhecida, e o corpo segue um roteiro já praticado. Isso não significa que a pessoa perdeu completamente a liberdade. Significa que a liberdade precisa ser exercida antes que o padrão fique forte demais, ou no instante em que o padrão começa a ser reconhecido. Toda vida é atravessada por hábitos. Alguns protegem energia. Imagine ter de reaprender todas as manhãs como escovar os dentes, preparar o café ou dirigir. A capacidade de automatizar comportamentos permite que a mente reserve atenção para outros problemas. Mas o mesmo mecanismo que automatiza ações úteis também pode automatizar destruição. Uma compra impulsiva repetida pode se tornar uma forma automática de aliviar tensão. Uma reclamação repetida pode se tornar a primeira reação diante de qualquer obstáculo. Uma hora de distração depois do trabalho pode crescer até consumir todas as noites. Pequenos atrasos podem se transformar em reputação. Pequenas omissões podem se transformar em caráter. O futuro raramente chega como uma surpresa completa. Em muitos casos, ele é o resultado acumulado de respostas que pareciam pequenas demais para importar. A pessoa não perde a saúde em uma única refeição. Não constrói estabilidade financeira com um único depósito. Não desenvolve competência em uma única sessão de estudo. Não destrói uma relação apenas por um silêncio. Não constrói confiança apenas por uma promessa. O poder está na repetição. Existe uma antiga ideia filosófica segundo a qual forças repetidas tendem a organizar a vida ao redor delas. Podemos entender essa ideia sem atribuir aos hábitos qualquer poder místico. O que se repete em um contexto estável tende a exigir menos deliberação e pode se tornar mais automático. O ambiente passa a servir como gatilho. A ação passa a parecer normal. E aquilo que parece normal deixa de ser questionado. Por isso, a pergunta mais importante talvez não seja apenas: quais são meus objetivos? A pergunta é: quais comportamentos meu ambiente está treinando todos os dias? Você pode desejar concentração enquanto mantém todas as notificações ativadas. Pode desejar paz enquanto alimenta discussões antes de dormir. Pode desejar prosperidade enquanto usa o consumo como recompensa emocional. Pode desejar disciplina enquanto organiza a rotina para depender diariamente de motivação. O desejo aponta para uma direção. O hábito revela para onde você está realmente caminhando. Isso pode soar duro, mas existe algo libertador nessa constatação. Se padrões repetidos ajudaram a construir a situação atual, novos padrões podem alterar parte da trajetória futura. Não de maneira instantânea. Não com garantia absoluta. Não apagando condições externas. Mas criando uma estrutura mais favorável para ações consistentes. O primeiro passo é observar sem dramatizar. Muitas pessoas tentam mudar um hábito começando pela condenação. Dizem que são fracas, preguiçosas, descontroladas ou incapazes. Acreditam que a vergonha produzirá disciplina. Às vezes, a vergonha produz uma explosão curta de esforço. Mas também pode aumentar o desejo de escapar, esconder recaídas e abandonar o processo depois do primeiro erro. Um comportamento precisa ser examinado como um sistema. Quando acontece? Onde? Depois de qual evento? Em qual estado emocional? O que ele oferece imediatamente? O que ele cobra depois? O que no ambiente facilita sua repetição? Considere alguém que passa horas no telefone à noite. É fácil dizer que falta força de vontade. Mas talvez o comportamento comece depois de um dia de decisões, pressão e cansaço.
Talvez o aparelho esteja ao lado da cama. Talvez não exista uma alternativa de descanso planejada. Talvez cada aplicativo tenha sido construído para oferecer estímulos constantes. Reconhecer o sistema não remove a responsabilidade. Torna a responsabilidade mais inteligente. Em vez de declarar guerra contra si, a pessoa pode mudar o contexto. Deixar o telefone fora do quarto. Definir um horário de encerramento. Preparar um livro. Usar um despertador separado. Reduzir acessos automáticos. Criar uma barreira entre o impulso e a ação. Autocontrole não é apenas resistir diante da tentação. Também é não organizar a vida para enfrentar a mesma tentação em sua forma mais poderosa todos os dias. Pessoas disciplinadas nem sempre possuem uma força interior sobrenatural. Muitas aprenderam a reduzir o número de decisões desnecessárias. Elas preparam a roupa antes. Definem o horário. Automatizam a reserva financeira. Mantêm ferramentas acessíveis. Removem distrações. Criam compromissos com outras pessoas. Tornam a ação desejada mais simples e a ação indesejada mais difícil. A mente gosta de caminhos conhecidos. Então, se você quer construir outro futuro, precisa tornar um novo caminho repetível. Agora, faça um pequeno inventário. Pense na primeira hora depois que você acorda. Quais ações acontecem quase automaticamente? Qual delas fortalece sua direção? Qual delas entrega sua atenção ao mundo antes que você escolha como usar o dia? Não tente mudar 10 coisas. Escolha uma. Se este vídeo ajudar você a identificar um padrão que estava operando no escuro, escreva nos comentários: eu vi o hábito. Dar nome a um comportamento não o elimina, mas interrompe a ilusão de que ele é simplesmente parte da sua personalidade. Inscreva-se no Aliança Mental Oficial para continuar esse trabalho de domínio consciente da própria mente. Depois de observar, você precisa escolher uma substituição. Eliminar um comportamento sem preparar uma resposta alternativa deixa um espaço vazio. E espaços vazios costumam ser ocupados pelo padrão antigo. Se você decide parar de verificar o telefone sempre que sente ansiedade, o que fará quando a ansiedade surgir? Respirará por 1 minuto? Anotará a preocupação? Caminhará? Concluirá uma pequena tarefa? Falará com alguém? Se decide parar de gastar para aliviar frustração, qual será o novo ritual? Esperar 24 horas? Transferir o valor para uma meta? Colocar o item em uma lista e revisar depois? Reconhecer o sentimento antes de abrir uma loja? Se quer parar de abandonar tarefas difíceis, qual resposta será acionada no instante em que surgir vontade de fugir? Fazer apenas mais 5 minutos? Dividir a tarefa? Pedir orientação? Remover a distração? A substituição precisa oferecer uma função compatível. Nem todo hábito existe apenas porque a pessoa é descuidada. Muitos regulam emoções, aliviam tédio, criam sensação de pertencimento ou evitam desconforto. Quando você tenta remover o comportamento sem compreender a função, luta apenas contra a superfície. Uma pessoa pode parar de comer por ansiedade e começar a comprar. Pode abandonar uma rede social e ocupar o tempo com outra. Pode parar de reclamar em voz alta e passar a ruminar em silêncio. O objeto muda, mas a necessidade continua governando. Pergunte: o que este hábito faz por mim no curto prazo? Talvez ofereça alívio. Talvez distração. Talvez uma justificativa. Talvez proteja você da possibilidade de fracassar, porque quem nunca termina um projeto nunca precisa descobrir se ele seria aceito. Essa pergunta exige honestidade. Há hábitos que parecem inimigos, mas começaram como tentativas de proteção. Evitar conflitos pode ter ajudado em um ambiente antigo. Controlar tudo pode ter oferecido segurança. Trabalhar sem descanso pode ter produzido aprovação. Não confiar em ninguém pode ter reduzido decepções. O problema é que uma defesa criada para uma fase pode se tornar uma prisão em outra. Você não precisa odiar a versão de si que desenvolveu o hábito. Precisa decidir se aquele padrão ainda merece comandar seu futuro. Depois da substituição, vem a repetição em contexto estável. Escolha um sinal claro. Depois de preparar o café, escreverei por 15 minutos. Ao entrar em casa,
deixarei o telefone em um local determinado. Quando receber dinheiro, farei primeiro a transferência planejada. Depois do jantar, caminharei durante 10 minutos. Ao perceber que estou elevando a voz, farei uma pausa antes de continuar. O sinal reduz a dependência da memória. A ação começa a se ligar ao contexto. Mas existe um cuidado: comece pequeno o bastante para repetir. O entusiasmo adora planos grandes. O hábito depende de frequência. Uma pessoa decide estudar 3 horas por dia e abandona em 4 dias. Outra começa com 20 minutos e mantém durante meses. A primeira viveu uma experiência intensa. A segunda começou a construir identidade. A ação pequena não precisa permanecer pequena para sempre. Ela serve como porta de entrada. O objetivo inicial não é provar quanto sofrimento você suporta. É tornar a repetição possível até nos dias comuns. Isso não significa escolher metas sem ambição. Significa distinguir o tamanho do destino do tamanho do próximo passo. Uma casa pode ser grande. O tijolo continua pequeno. Há também um mito popular de que um hábito se forma em um número fixo de dias. A realidade é mais variável. O tempo depende do comportamento, da pessoa, do contexto e da regularidade. Algumas ações simples se tornam automáticas mais rápido. Outras exigem meses e podem continuar demandando esforço consciente. Portanto, não use um calendário como sentença. Use-o como instrumento de acompanhamento. O que importa é a tendência. A ação está ficando mais fácil de iniciar? O contexto começa a lembrá-lo? A negociação interna diminuiu? Você retorna mais rápido depois de uma falha? Falhar uma vez não destrói necessariamente um processo. O perigo maior é transformar a falha em identidade. A pessoa perde um dia e diz: "Eu nunca consigo." Come algo fora do plano e conclui que a semana acabou. Gasta uma quantia não planejada e abandona o orçamento. Interrompe o estudo e espera a próxima segunda-feira, o próximo mês ou o próximo ano. Essa lógica transforma um desvio em abandono. Uma resposta mais precisa seria: o padrão foi interrompido, agora preciso retomá-lo na próxima oportunidade. A velocidade da retomada pode ser mais importante do que a fantasia da perfeição. Disciplina não é nunca cair. É reduzir o tempo entre a queda e o retorno. E o retorno precisa ser analisado. O que aconteceu? O plano era excessivo? O contexto mudou? Faltou sono? Surgiu uma emoção difícil? A ação estava mal definida? Você dependeu de um horário impossível? O erro pode fornecer informação, mas apenas se for examinado sem desculpa e sem crueldade. Há uma diferença entre compaixão e permissividade. Compaixão diz: "Eu falhei, mas não sou uma falha, vou aprender e retomar." Permissividade diz: "Não importa, farei o que der vontade e chamarei isso de aceitação." A primeira protege a dignidade e preserva a responsabilidade. A segunda usa uma linguagem confortável para manter o padrão. Outro elemento decisivo é a identidade. Toda repetição envia uma mensagem sobre quem você é. Quando você lê, não está apenas terminando páginas. Está praticando ser alguém que estuda. Quando cumpre um acordo, pratica ser confiável. Quando organiza o dinheiro, pratica ser responsável. Quando evita uma conversa necessária, pratica ser alguém que foge. Quando aceita atrasos constantes, pratica uma identidade de desordem. Isso não significa que uma ação isolada define uma pessoa. Significa que ações repetidas fornecem evidências que a mente usa para construir uma narrativa pessoal. Por isso, frases como "eu sou desorganizado", "eu não tenho disciplina" ou "eu sempre abandono tudo" são perigosas. Elas tratam um padrão aprendido como essência permanente. Uma frase mais útil seria: "Eu tenho repetido comportamentos desorganizados, e agora estou construindo outro sistema." Parece uma diferença pequena, mas devolve movimento à identidade. Você não precisa mentir dizendo que já é mestre em algo que começou ontem. Pode dizer que está em treinamento. A identidade mais forte não é a que depende de afirmações grandiosas. É a que se apoia em provas acumuladas. Se você quer se tornar uma pessoa que cuida da saúde, registre a caminhada. Se quer ser alguém que respeita o dinheiro, acompanhe as decisões.
Se quer escrever, conte páginas. Se quer ser mais presente em casa, crie períodos sem tela. Se quer dominar a mente, observe quantas vezes consegue interromper uma resposta automática. Medição não serve apenas para cobrança. Serve para tornar visível aquilo que o entusiasmo costuma distorcer. Sem registro, você pode acreditar que está fazendo mais do que realmente faz. Também pode acreditar que não avançou, mesmo tendo acumulado semanas de consistência. Mas não transforme a medição em obsessão. O número precisa servir ao propósito. O propósito não deve se tornar escravo do número. Se esta parte trouxe uma ideia prática, compartilhe o vídeo com alguém que vive tentando mudar apenas pela força de vontade. Um ambiente melhor desenhado pode fazer mais pela disciplina do que uma nova promessa feita no auge da culpa. Há hábitos que recebem reforço imprevisível, e isso os torna especialmente difíceis de interromper. Você abre uma plataforma e quase nada interessa. Depois encontra algo surpreendente. Verifica mensagens e não há novidade. Em outro momento, recebe uma resposta importante. Faz uma compra e sente pouco. Em outra, experimenta uma satisfação intensa. Quando a recompensa não aparece sempre, a mente pode continuar tentando, porque não sabe quando ela virá. É por isso que a simples intenção de usar só um pouco muitas vezes falha. O problema não está apenas no conteúdo. Está no padrão de expectativa. Uma estratégia é encerrar a sequência automática antes do primeiro gesto. Não abrir apenas para ver. Não deixar o aplicativo na primeira tela. Não manter cartões salvos quando a compra impulsiva é frequente. Não entrar em discussões nos horários em que seu autocontrole está mais baixo. Outra estratégia é criar fricção temporal. Espere 10 minutos antes de agir. Depois 30. Para compras não essenciais, espere um dia. Para respostas emocionais, durma quando possível. O impulso geralmente promete que a necessidade é imediata. O tempo permite descobrir se era uma necessidade ou apenas uma onda. Também existem hábitos financeiros que parecem pequenos porque cada decisão custa pouco. Uma assinatura esquecida. Um pedido feito por cansaço. Uma compra usada como prêmio. Um parcelamento que esconde o custo total. Isoladamente, nenhum gesto parece definir a vida financeira. Repetidos, formam uma estrutura que consome a margem de escolha. O hábito financeiro mais importante nem sempre é investir muito. Pode ser olhar para os números sem fugir. Registrar gastos. Separar uma quantia no momento em que recebe. Conversar sobre dinheiro com a família. Não usar crédito para sustentar uma aparência. Nas relações, os hábitos também acumulam juros. Interromper. Ironizar. Evitar. Prometer e esquecer. Olhar para a tela enquanto alguém fala. Nenhuma dessas ações parece suficiente para destruir confiança em um único dia. Mas confiança é sensível à repetição. O contrário também é verdadeiro. Perguntar com atenção. Cumprir pequenos acordos. Avisar quando se atrasará. Reconhecer um esforço. Reparar depois de errar. Esses comportamentos parecem modestos, mas ensinam ao outro que a relação é segura. Quando você escolhe um hábito para mudar, prefira aquele que funciona como alavanca. Um hábito alavanca melhora várias áreas ao mesmo tempo. Dormir melhor pode favorecer alimentação, humor e concentração. Organizar o início do dia pode reduzir consumo impulsivo de informação. Planejar refeições pode proteger saúde e orçamento. Revisar a semana pode revelar atrasos antes que se tornem crises. Não escolha apenas o hábito mais visível. Escolha aquele que altera o sistema ao redor. Agora precisamos falar sobre hábitos mentais. Nem todo hábito é visível no corpo. Existem padrões de interpretação. Uma pessoa recebe uma crítica e automaticamente pensa, estão tentando me humilhar. Outra enfrenta um atraso e pensa, nada funciona para mim. Outra vê o sucesso de alguém e pensa, isso prova que estou ficando para trás. Outra encontra uma dificuldade e pergunta, o que posso aprender aqui? Essas respostas também podem ser treinadas pela repetição. Pensamento habitual não é o mesmo que verdade. É apenas o caminho mental mais usado.
Uma mente que passou anos procurando ameaças se torna eficiente em encontrá-las. Uma mente treinada para reclamar encontra defeitos com velocidade. Uma mente que pratica gratidão nota recursos que antes seriam ignorados. Uma mente orientada por propósito reconhece informações relacionadas ao objetivo. Isso não significa que pensar positivamente altera magicamente os fatos. Significa que a atenção é limitada. Aquilo que você procura influencia o que percebe, e aquilo que percebe influencia as decisões disponíveis. Pensamento preciso exige duas disciplinas. A primeira é não negar problemas. A segunda é não conceder ao problema um significado maior do que as evidências permitem. Você pode reconhecer: perdi esta oportunidade. Sem concluir: todas as oportunidades foram perdidas. Pode admitir: tomei uma decisão ruim. Sem declarar: sou incapaz de decidir. Pode aceitar: estou com medo. Sem obedecer automaticamente: portanto, não devo agir. Criar um novo hábito mental pode começar com uma pergunta de interrupção. Que fato sustenta este pensamento? Existe outra explicação possível? Estou prevendo ou observando? O que está sob meu controle agora? Qual resposta respeita meu propósito? A pergunta funciona como uma abertura entre estímulo e reação. No começo, essa abertura será estreita. Com repetição, pode se tornar mais acessível. Há ainda os hábitos sociais. Você se torna mais parecido com aquilo que seu grupo normaliza. Não porque perca toda individualidade, mas porque comportamentos compartilhados alteram expectativas. Se todas as pessoas ao redor tratam atraso como normal, pontualidade exige resistência. Se todos gastam para manter aparência, prudência financeira pode parecer fracasso. Se o grupo ridiculariza qualquer ambição, falar sobre propósito se torna desconfortável. Se todos estudam, treinam e cumprem acordos, a disciplina recebe apoio social. Escolher companhias não significa abandonar pessoas que enfrentam dificuldades. Significa reconhecer que proximidade influencia padrão. Você pode amar alguém sem copiar seus hábitos. Pode ajudar sem entregar o comando da sua direção. Pode manter respeito enquanto estabelece limites. E pode procurar ambientes em que o futuro desejado já é praticado por outras pessoas. Um grupo de estudo. Uma comunidade profissional. Um parceiro de treino. Uma mentoria. Uma equipe responsável. Pessoas que não apenas aplaudem seus sonhos, mas perguntam pelo plano e pela execução. O ambiente humano é uma das estruturas mais poderosas de repetição. Agora imagine sua vida daqui a 3 anos. Não imagine um milagre. Imagine apenas que seus hábitos atuais continuam praticamente iguais. O que acontecerá com sua saúde? Com seu conhecimento? Com o dinheiro? Com as relações? Com a confiança em si? Com a capacidade de concentração? Essa projeção pode ser desconfortável. Mas o objetivo não é criar pânico. É revelar a direção. Depois, imagine que você não muda tudo. Muda apenas 3 padrões fundamentais e os sustenta. Talvez durma melhor, estude todos os dias e organize o dinheiro. Talvez caminhe, pare de responder impulsivamente e produza 1 hora antes de consumir conteúdo. Talvez reduza dívidas, fortaleça uma habilidade e converse com a família sem telefone por perto. Pequenas ações acumuladas não garantem uma vida sem problemas, mas alteram as probabilidades, a preparação e a pessoa que enfrentará esses problemas. O hábito é uma forma de voto diário. Cada repetição vota a favor de uma direção. Uma única escolha raramente encerra a eleição. Mas milhares de escolhas constroem um resultado difícil de ignorar. Você não precisa esperar por uma transformação emocional para começar. Pode começar antes de se sentir diferente. Muitas vezes, a emoção muda depois que o comportamento oferece novas evidências. Escolha um padrão para interromper. Escolha uma ação para substituí-lo. Escolha um contexto estável. Reduza o tamanho até que possa repetir. Registre. Revise. Retome rapidamente quando falhar. E proteja o ambiente. Isso parece simples. E é simples. Mas simples não significa fácil. O hábito antigo tem história.
Ele foi reforçado. Talvez tenha ajudado você. Talvez esteja ligado a pessoas, lugares e emoções. Respeite a força do padrão sem transformá-la em destino. O passado explica parte do seu comportamento. Não precisa receber autoridade permanente sobre ele. Antes de terminar, escreva em uma folha 2 frases. O hábito invisível que está enfraquecendo meu futuro é. O hábito pequeno que começará a substituí-lo é. Depois complete. Quando, onde e depois de qual sinal essa nova ação acontecerá. Não confie apenas na memória. Dê ao novo padrão um lugar no mundo físico. Se você quer acompanhar reflexões como esta e construir um sistema de prosperidade que comece no caráter, inscreva-se no Aliança Mental Oficial e ative as notificações. O conteúdo deste canal não foi criado para oferecer entusiasmo de alguns minutos, mas para ajudar você a transformar princípios em repetição consciente. O futuro não está totalmente sob seu controle. Mas ele também não está completamente separado daquilo que você repete hoje. A ação que parece insignificante pode estar ensinando sua mente a obedecer ou a negociar. Pode estar fortalecendo concentração ou distração. Pode estar construindo confiança ou acumulando provas de abandono. Você não se torna aquilo que deseja uma vez. Tende a se aproximar daquilo que pratica muitas vezes. Portanto, observe o que acontece quando ninguém está olhando. Observe os primeiros minutos do dia. Observe o que faz diante do desconforto. Observe o que seu ambiente torna fácil. Observe as frases que sua mente repete. Ali, em movimentos pequenos demais para chamar atenção, parte do seu futuro já está sendo moldada. E quando você consegue enxergar o hábito, surge uma possibilidade que antes não existia. A possibilidade de escolher outra repetição.